gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo atualizar as últimas do Colorado. Como, por exemplo, aqui ó, na minha listinha tem Hinestrosa saindo pro Botafogo e o valor não era aquele que estava sendo falado, tá? Estão falando em bem mais. Rafael Tolói na lista de possibilidades do Inter, o Cruzeiro fazendo uma proposta que é quase indecorosa para tentar levar o zagueiro do Internacional e mesmo com o Johnny de fato sendo vendido, a direção tá sendo categórica. Precisa vender mais e não tem muita grana para contratar. Sim, eu sei, a coisa tá feia. Bom, mas antes que você diga que a coisa tá feia pro Internacional, às vezes também tá curta a grana pra ti, tu não conseguiu pagar teu IPVA ainda. Já pensou? Na próxima Blitz, tu dobrou a esquina, viu a Blitz, aí os caras te param ali, pô, não pagou o IPVA. Tu tá sujeito a multa, a guincharem o teu carro, a ter que pagar o IPVA com juros, multas e correções monetárias. Então faz o seguinte, corta caminho. Já vou te dar a barbada. Baixa agora o aplicativo da Zapay, que tá na descrição no primeiro comentário, o link para tu baixar gratuitamente. Consulta pela placa tudo que tu tá devendo, e isso é completamente gratuito. Se tu quiser, tu pode até pelo aplicativo da Zapay acionar lá um dispositivo que é de alerta de multa. Toda vez que tu tiver uma multa, vai piscar no teu celular dizendo, ó, passou no pardal, tava falando no celular no telefone, que não pode, né, dirigindo e falando no celular. Enfim, tu levou a multa. E aí, se tu quiser, obviamente, é a escolha, tu pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, IPVA, licenciamento, multa, qualquer coisa que tu tiver devendo ao Detran. Eles sim são credenciados ao Detran e podem fazer isso. E parcelando em 12 vezes, vamos combinar que tudo fica muito mais suave de pagar. Se quiser, usa meu código JBFilho20, tirar 20% de desconto nas taxas desse pagamento, beleza? Gente, vamos lá. Começando na listinha aqui, Hinestrosa, ou Hinestrosa, como queiram, tá? É um jogador que todo mundo tá vendo, joga muita bola, pelo menos jogou no Atlético Nacional. O Botafogo tá falando que quer ele e tá com alguma urgência para sua contratação. Mas tanto no Botafogo, que quer ele pro Mundial, quanto no Cruzeiro, que tentou ele antes até do Inter, que disse, olha, monitorei, mas não fui no jogador, a versão que tá saindo é o seguinte. O Atlético Nacional viu que os clubes brasileiros estão encantados pelo jogador e está pedindo 10 milhões de euros para fazer o negócio. Ainda querem ficar com 20% de uma futura negociação dele e dizem que só entregam em dezembro de 2025. Tá bom, essa última parte dá para negociar. Se tu pagar 10 milhões de euros, o cara vai ter que ser liberado, né? Mas enfim, ele é 10 milhões de euros mantendo um percentual futuro, ou seja, vai comprar 80% do jogador e ainda tem que negociar essa situação. Tudo isso para te dizer, é óbvio, não era um negócio tão fácil, por isso até que a direção do Inter está dizendo, olha, não é simples chegar lá e bota 2, 3 pilas e os caras vão aceitar. Mais do que isso, o Wesley, todo mundo já sabe essa altura do campeonato, foi novamente procurado pelo André Jardine, técnico do América do México. O problema é, o Inter está resistindo. Eu recentemente ouvi alguns colegas falando, olha, o preço do Inter é 12 milhões de dólares. Esse é o valor que o Internacional poderia balançar pelo Wesley. Mas mesmo assim, 12 de dólares dá 67 milhões de reais, tá? Divide pelo meio, que é o que o Inter tem, pode negociar uma fatia maior, vai dar 33, 34 milhões de reais. É um bom valor, mas não resolve a vida do Inter, tá? Não é um negócio que resolve. Até por isso, já há quem diga que provavelmente o Inter não vai contratar o Hinestrosa, que tá fugindo valores, e também não vai vender o Wesley. Vai segurar o Wesley aqui e já chama ele para renovar e estender o contrato por mais 4 temporadas. O lado positivo, entre aspas, dessa situação é que, né, não é um jogador que, meu Deus, tem uma proposta para jogar na Europa, tem uma possibilidade importante para mim e tal. Não, é o futebol mexicano, que como atrativo tem que pagar muito bem. Se daqui um pouco botam um salário maior para ele, ele fica numa boa. Todo mundo sabe que o Inter quer zagueiro. E a pauta de zagueiro tem a seguinte, o nome do Rafael Tolói foi falado pelos meninos do Voz do Gigante, que são super bem informados, têm ótimas fontes, principalmente no Internacional. Mas eu preciso te dizer que tanto o Inter quanto o staff do jogador, para não expor ninguém, as pessoas que trabalham com o jogador, estão dizendo que ele não foi procurado. Rafael Tolói, aquele mesmo Rafael Tolói do Goiás, do São Paulo, que fez carreira no futebol italiano. Ele está de saída do Atalanta, aos 34 anos, já jogou muito bem por lá, mas não renovou. Vai sair. A informação que vem das pessoas que trabalham com ele é que a prioridade seria ficar na Europa, seria permanecer no futebol europeu pelo menos mais algumas temporadas. Mas se o Inter procurar, aí é uma outra história. Bom, o Inter quer zagueiro. Não, o Inter precisa de zagueiro e é um nome que surgiu no radar, mas por enquanto eu vou tirar todo o cenário de, é isso que a gente sabe até então, tanto a informação quanto as negativas que nós temos do momento. Sobre zagueiro,
tem uma informação que é surpreendente, é quase que uma situação indecorosa. Por quê? Samuel Venâncio, que é extremamente bem informado, o cara manda em Minas Gerais, é um monstro, parceiro nosso aqui, repórter dos mais bem informados, tá dizendo que o Cruzeiro pensa no Vitor Gabriel, mas o limite financeiro deles é de 3 milhões de euros para comprar o jogador. Se tu fosse pensar apenas financeiramente, o Inter tá por pagar pro Sport, tem contrato, 500 mil dólares ou euros, dá 3 milhões de reais. Se tu vende ele por 3 milhões de euros, pô, é um baita de um lucro, né? Tu ganha muito em cima do jogador. Mas vamos lá, né? Todo mundo, a gente já evoluiu, ninguém mais anda aqui de bota e bombacha. A gente já tá no século XXI. Calma aí, é óbvio que o Inter sabe que pode pegar muito mais. A ponto do Roger recentemente ter dito em entrevista coletiva dizendo, olha, eu tava pensando que eu ia perder o Vitão no meio do ano, que já tem gente dando como certo, que o Juliano Bertolucci, empresário do Vitão, não vai segurá-lo aqui e tudo mais, e o Roger já tava com medo de perder esse menino também. Talvez até a lesão possa, entre aspas, entenda tudo que eu tô falando, todas as situações, ter ajudado nesse sentido. Bom, aliás, por falar nisso, hoje foi especulado o Alejandro, de novo, voltou à pauta, tá? Eu não chequei mais o nome, mas é do mesmo Juliano Bertolucci. Numa dessa, o Alejandro, aquele centroavante do Vitória e tudo mais, volta a ser falado e o Inter quer centroavante. O Inter quer volante, e só uma atualização sobre o volante, Kaique do Juventude, tá na pauta, mas é aquela opção viável que só vai ser contratado se não tiver mais ninguém. O Irala, segundo volante, o Douglas Demoliner voltou a falar, dizendo que, olha, o Inter quer. Pelo que eu sei, é o staff do jogador. É o mesmo empresário do Bernabé que tá vazando essa informação. Mas a verdade é que, cara, eu não acredito. O Inter não precisa de um segundo volante, o Inter precisa de um primeiro. Mas também não vou duvidar se recuarem o Thiago Maia e contratarem o Irala para colocar um segundo homem ali. O William Arão, eu praticamente descarto que venha, porque não foi procurado, o próprio empresário, a gente, as pessoas que trabalham com o Arão dizem, ó, o Inter não procurou, mas se procurar, o Santos está dizendo que ele pediu R$1 milhão. R$1 milhão para jogar lá. Eu não vou pagar R$1 milhão por ele, né? Pelo menos não imaginam. Bom, hoje o Fabrício Romano, o maior repórter do mundo de negociações, informou e bateu, ó, o Atlético de Madrid tem tudo certo para comprar o Johnny. O Johnny tá entre Atlético de Madrid e Tottenham. Provavelmente vai para um desses dois, tá? O Inter vai ganhar entre 25 e 30 milhões de reais. Não tá nada fechado pelo que me falaram. Me disseram, ó, o Simeone ama ele, quer o cara, mas não tá fechado. E o Inter tá só esperando para ver se vai pro Tottenham ou pro Atlético para ganhar entre 25 e 30, dependendo do que fechar esse negócio. Mas aqui vem uma questão, tá? Mesmo vendendo o Johnny, a afirmação que hoje a gente recebe dos dirigentes é: tem que vender mais um. Ah, o Johnny e o Vitão, tudo bem. O Johnny e o Vitor Gabriel para a Europa, não por esses 13 euros que o Cruzeiro tá aí falando. Tem que vender, tem que fazer uma venda muito boa. Porque o Inter tem que vender, ganhar o dinheiro do Johnny, ganhar o dinheiro dessa venda muito boa e ainda não vai sobrar para contratar. Ah, mas vai... Não. O Inter não tem. Tá esgoelado, aí você vai falar que, JB, questão financeira. Esses tempos um cara comentou aqui, JB, eu não quero saber de dinheiro. Tá bom, então paga todo ano, o Inter paga 10 milhões de euros de juros bancários e podia estar contratando jogadores para pagar essas contas. Enfim, uma última aqui, tá? Rapidão, para fechar aqui com vocês. Departamento médico atualizado. Vitinho, fratura no cotovelo esquerdo. Foi submetido à cirurgia. Sim, o Vitinho também tá fora no DM. Borré, teve lesão confirmada grau 2. Tá? No músculo abdominal esquerdo. Sim, Borré de novo tem lesão. É muscular, só que no músculo do abdômen. No final foi isso que ele teve. O Fernando teve confirmada a lesão no cruzado do joelho direito. Não opera. Eu fiz um vídeo que ele deveria operar, ele não vai operar. Tô fazendo uma errata aqui, tá bom? Carboneiro tá em fase de transição pro campo. Ricardo Matias tá já também transição pro campo. Boa notícia, Bernabé já confidenciou que ele joga a Copa do Brasil dia 30 de julho. Vai completar 2 meses só de recuperação. Pra quem teve lesão grau 3 e estavam cogitando até cirurgia pra costurar o músculo dele de tanto que abriu, é uma boa notícia achar que o Bernabé volta e volta rápido. E a última, sobre a Ener Valencia. Não ficou nem no banco de reservas, não entrou na partida contra a equipe contra o Brasil, confirmando aquela situação. Ele foi lá só porque é uma liderança e tudo mais, não ia ter condições de jogar com o Equador. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.